começar a gravar, que não adianta abrir o aplicativo e não apertar para gravar, não adianta nada, né? A gente estudou, né, como eu estava dizendo, substantivos e adjetivos, que foi o nosso conteúdo passado. E aí, não significa que, porque nós estudamos substantivo e adjetivo, já fizemos a prova, acabou, nunca mais eu quero saber disso daí na minha vida. Não, muito pelo contrário. O substantivo, ele está na nossa vida, assim como a matemática está em todos os momentos da nossa vida. O que é substantivo mesmo? É alguma coisa que tem nome próprio, alguma coisa que tem um nome, é alguma coisa, entendeu? Substantivo, ele nomeia os seres e tudo que está ao redor desses seres. Se eu der uma olhada na minha mesa, que está uma bagunça hoje, eu vou dizer que eu tenho caderno, eu tenho um copo, eu tenho um estojo, eu tenho uma chave, eu tenho uma tesoura, eu tenho um tripé, que eu uso às vezes para gravar também, tenho um batom, um durex. Tudo isso é Substantivo. substantivo, inclusive eu, Daniela, um substantivo próprio, tesoura, um substantivo comum, certo? Então, nós estamos rodeados de substantivos à nossa volta, inclusive o nome que os nossos pais nos deram é um substantivo. A cidade que nós moramos é um substantivo, né? Campinas, o estado que nós moramos é um substantivo. Lembrando que substantivo que nomeia os seres, né? Como pessoas, cidades e países precisam ser grafadas com letra maiúscula. Mas aí eu pego esse substantivo aqui que tá na minha mão, essa tesoura, e digo assim: esta tesoura é prata. O que eu fiz com ela? Eu coloquei o que no meu substantivo? Um adjetivo. Um adjetivo. E qual é o adjetivo, Júlio? A cor dela, prata. A cor, prata. Então, prata é o adjetivo que caracteriza o meu substantivo, certo? Assim como, por exemplo, se eu pegar esse copo e dizer assim: este copo é branco e verde. Branco e verde é a característica do meu copo. Copo, substantivo, branco e verde, adjetivo que caracteriza. Certo? Nós vimos antônimos. O que são antônimos mesmo? É o contrário São de alguma palavras que palavra. dão ideia contrária, tipo sim e não. Muito bem. E os sinônimos? São palavras com outro nome, mas que É têm o mesmo palavra que dá a sentido. mesma ideia. Muito bem. Parabéns aí ao Dani e ao Júlio, né? Que falaram certinho. Então, antônimo, sentido contrário. Então, eu tenho branco e preto, claro e escuro, dia e noite, sentidos opostos. E o sinônimo, sentidos parecidos, né? Ou idênticos, certo? E hoje nós iremos falar sobre pronome. Alguém sabe o que é pronome? Já ouviu falar o que é pronome? Já estudou pronome em algum momento? Acredito que no 5º ano vocês já devam ter visto, né? Fala, Júlio. Eu já vi, mas eu não Pronome lembro. é o que troca o nome, tipo, Peraí, Dani, você falou junto com o Júlio, eu não de escutei o que falar você falou. Repete. Pode falar agora, Daniel. é o nome que troca, só que sem perder o sentido. Tipo, em vez de eu falar em vez de eu falar o meu celular, eu falo este celular. Isso, muito bem. Pronome, eles vão fazer o quê? O pronome, ele serve para representar, retomar ou acompanhar um substantivo. Ele vai indicar a pessoa do discurso a que se referem, certo? É exatamente isso que o Daniel disse, tá? Mas aí o Daniel usou este. Este é um tipo de pronome. Que pronome que é o este? Que tipo de pronome que é? Demonstrativo. Prestem atenção. Estão vendo essa caneta na minha mão? Os pronomes demonstrativos, ele indicam a posição espacial das coisas.
Então, vocês estão vendo essa caneta, ela está na minha mão. Quando ela está na minha mão, eu falo esta caneta. Agora, observem aqui, eu vou pregar essa caneta aqui. Vou colar ela aqui. Tá difícil. Percebam que a caneta está a uma certa distância de mim, mas não muito longe. Eu vou dizer essa caneta. Então, por exemplo, a Camila está sentada na carteira dela e eu sento do lado da Camila. E eu preciso de uma caneta emprestada. Eu vou chegar para a Camila e vou falar assim, Camila, me empresta essa caneta. Agora vamos imaginar... Ixi, eu não posso pôr muito longe, senão sai da câmera. Ele tá mais distante de mim, certo? Eu vou dizer aquela caneta. É como, por exemplo, a Camila senta na primeira carteira e a Yara senta na última carteira. E a Yara quer pedir uma caneta emprestada. A Yara vai fazer o seguinte, Camila, me empresta aquela caneta? É a distância. Então, essa, aquela. Entenderam? Isso é pronome demonstrativo. Lembrando que pronome demonstrativo, ele indica a posição espacial, certo? E também retoma algo que foi dito e que será dito. Então, eu vou usar este para algo que ainda não foi dito e esse para algo que já foi dito, desculpa. E este para algo que será dito. Eu tenho os pronomes pessoais e tenho os pronomes demonstrativos, indefinidos, possessivos e interrogativos. Então, vamos fazer aqui uma introdução para a gente começar a estudar isso, tá? Não vamos conseguir fazer isso tudo em uma aula. Talvez vamos ter que jogar para a aula seguinte para vocês ficarem com isso bem sistematizado, tá? Pronomes indefinidos indica algo vago ou impreciso. Alguém chegou. Alguém chegou. Quem chegou, eu não sei. Alguém. Então, é algo vago, impreciso. Os possessivos, eles indicam posse. Eles também indicam a pessoa do discurso a qual pertence o elemento a que se refere. Eles também indicam afeto, familiaridade, respeito e até falta de respeito. Então, quando eu digo assim, meus queridos alunos, meus, pronome possessivo. Nesse caso, eu não estou dizendo que vocês são minha posse, mas eu estou dizendo que vocês são queridos para mim, respeitoso. Se eu chego para uma amiga aí, que não é muito minha amiga, e fala, tá bom, minha querida, tá bom, minha querida. Esse minha querida não é respeitoso, ele é desrespeitoso nesse sentido. Então, lembrando que pronome possessivo, ele vai indicar a posse, certo? O demonstrativo é esse que eu acabei de falar, vai indicar a posição espacial e os interrogativos são responsáveis aí pelas perguntas, tudo bem? E aí, eu tenho subpronome funcionando como substantivo e tenho pronome funcionando como adjetivo. Estão vendo por quê que é importante eu lembrar o que é substantivo e o que é adjetivo? Antes de nós falarmos sobre cada um desses pronomes, eu vou falar com vocês sobre a função do pronome substantivo e a função do pronome adjetivo. Eu tenho também os pronomes pessoais do caso reto, que indicam as pessoas do discurso, que são o eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles, que são responsáveis por praticar as ações determinadas pelos verbos, e tem os pronomes pessoais oblíquos, que funcionam como complementos dessas ações verbais, que é o meu, mim, contigo, se, si, consigo, certo? Nós iremos ver cada um deles depois. Então, eu vou abrir aqui uma página do Word. Calma aí. Deixa eu abrir aqui.
Apareceu aí para vocês? Agora Sim, apareceu. É a tela do Word. Então, a gente já entendeu que o pronome, vocês podem copiar, tá? Que os pronomes, eles são palavras que retomam, representam ou acompanham um substantivo indicando a pessoa do discurso. A que se referem, beleza? Essa é a definição de pronome, tá? Aí eu falei pra vocês que eu tenho pronome substantivo. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Se o pronome, ele retoma, né? Ele representa ou ele acompanha o substantivo, para eu não ter um texto totalmente repetitivo, o que eu vou usar para substituir dentro do meu texto? Os substantivos que eu fizer referência. Gente? Professora, repete a pergunta aí. Repete aí. Eu perguntei se o pronome ele funciona aí como representante, acompanhante, né, do substantivo. Para que meu texto não fique repetitivo, o que eu posso usar para substituir determinados substantivos dentro do meu texto? sinônimos? Também, mas não nesse caso, pronomes. Então, por exemplo, eu estou usando a Maria no meu texto, eu estou escrevendo um texto sobre Maria. Para eu não ficar, Maria pensa isso, Maria fez aquilo, Maria nananã. O que eu posso substituir Maria? Ela. Ela, pelo pronome pessoal, ela. Ela. Então, vamos lá. O pronome substantivo, ele vai substituir um substantivo, certo? Então, é um substantivo que eu preciso repeti-lo na minha frase, no meu texto, eu vou substituí-lo por um pronome substantivo. Então, lembra que pronome substantivo substitui o substantivo. Então, vamos lá no exemplo, ó. Meu amigo é um companheiro de todas as horas, mas parece que o seu não é. Olhando essa frase, meu amigo é um companheiro de todas as horas, mas parece que o seu não é. Dá para perceber qual foi o substantivo que eu substituí por um pronome? Seu. Seu. É o pronome, mas ele substituiu qual substantivo? Ele está substituindo quem aqui? Amigo? Amigo, muito bem. Então, eu tenho aqui o substantivo amigo, para eu não ter que repetir amigo aqui de novo, porque ficaria assim, ó. Meu amigo é um companheiro de todas as horas, mas parece que o seu não é. Então, meu amigo é um companheiro de todas as horas, mas parece que o seu amigo não é. Perceberam como o texto fica mais repetitivo? Então, para eu não ter que substituir, eu uso um pronome com valor de substantivo. Entenderam? Vou mostrar um outro exemplo. Maria e Paula, elas sempre dizem a verdade. Qual é o pronome que substituiu o substantivo?
Elas. Ela substituiu qual substantivo? Maria e Paula. Muito bem, então para eu não ter que dizer Maria e Paula sempre dizem a verdade. Eu substituí aqui por um pronome com valor de substantivo. Então, por que ele tem valor de substantivo? Porque ele substitui o substantivo, certo? Aí eu disse para vocês que a gente tem pronomes com valor de adjetivo, que são os pronomes adjetivos, certo? Pronome adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo e não substituir. Essa é a diferença. O substantivo substitui e o pronome adjetivo acompanha. Vamos ver aqui esse exemplo, ó. Meu amigo é um bom companheiro. Aqui a gente já sabe que amigo é o meu substantivo. Que pronome que acompanha o substantivo? Bom. Não, pronome. Bom é meu? Meu, pronome possessivo, muito bem. Então, meu amigo, meu acompanha substantivo amigo. Então, eu coloco isso daqui como pronome adjetivo, porque a função dele não é substituir, é apenas acompanhar, certo? Outro exemplo, ó. Devolva meu livro. Qual é o substantivo aí? Porque devolver é verbo, certo? Qual é o substantivo? Acho que o livro. Livro é o substantivo. Qual é o pronome que acompanha o livro? Meu. Meu. Então, aqui tem a função de adjetivo, porque só acompanha. Outro exemplo, ó. Gostei desta proposta. Qual é o substantivo dessa frase? Proposta. Proposta. Então, esse daqui é o meu substantivo. E qual é o pronome que acompanha? Desta, que é a contração de esta, tá? Então, gostar... Tá me atrapalhando. Gostar é verbo, certo? Então, conseguiram compreender qual é a diferença do pronome substantivo e do pronome adjetivo? Sim. Tudo bem. Então, o que é um pronome substantivo mesmo? Vem aqui. É um pronome que acompanha o substantivo. Isso. E o pronome adjetivo? Ele acompanha o substantivo. Isso, muito bem. Agora, eu vou entrar com vocês nos pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais, eles representam as pessoas do discurso e eles atuam como praticantes das atividades, das ações propostas pelas atividades verbais. Então, por exemplo, ó, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto: o eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles. Veja como eles são praticantes das atividades verbais. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Certo? Então, esses pronomes, eles atuam aí como representante das pessoas do discurso. Perceberam nesse exemplo aqui, ó, que eu coloquei Maria e Paula? Maria e Paula foi substituída por um pronome pessoal do caso reto, porque Maria e Paula são praticantes do ato de dizer a verdade. Elas que praticam a ação da proposta pela atividade verbal, que é dizer, certo? Do verbo dizer. Aí eu tenho a primeira pessoa, que é a pessoa, que fala ou escreve. A segunda pessoa é para quem se fala ou para quem se escreve. E a terceira pessoa é de quem se escreve ou de quem se fala, tá? Então, a gente tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular, o eu, o tu e o ele. E primeira, segunda e terceira pessoa do plural, o nós, o vós e o eles. Certo? Singular e plural, 3 pessoas. Primeira pessoa, aquela que fala ou escreve.
Segunda pessoa é aquela para quem se fala e para quem se escreve. E a terceira pessoa, aquela de quem se fala ou se escreve, certo? E aí eu tenho os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos, diferentes dos pronomes do caso reto, eles não praticam as ações propostas pelos verbos. Eles funcionam como... O que será? Eles funcionam como... Se eles não praticam a ação, eles vão funcionar como acompanhantes do verbo. Então, eles vão ajudar na parte de complementos verbais. Eu vou mostrar um exemplo que vai ficar mais fácil, ó. Eu fechei a porta. Certo? Quem é que fechou a porta? Eu. Então, aqui é o pronome pessoal do caso reto, certo? Fechei o quê? A porta. Se eu quisesse substituir a porta por um pronome, ficaria assim, ó. Eu fechei a. Eu substituo a porta por um pronome oblíquo, porque porta não é o complemento do verbo fechar, ela não atua aqui como complemento do verbo, porque olha aqui, se eu chego para você e falo assim, Gabi, eu fechei, a Gabi vai olhar para mim, tá, mas o que você fechou? Então, quando eu fecho alguma coisa. O que eu fechei? A porta. A porta, então, não atua como complemento para dar sentido ao verbo fechar? Os pronomes oblíquos eu vou usar também como complemento, assim como nesse exemplo. Aí você vai me perguntar, professora, mas quais são os pronomes oblíquos? Os pronomes oblíquos é o me, mim, te, ti, o, a, o lhe e o si e o se, o nós, o vós, o nos e o nós, o vós e o vós, o os, as, se, lhes e si. Também como primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural e do singular. Eu vou pôr aqui para vocês para ficar mais fácil, ó. Então eu tenho o me, o mim, o te e o ti, o a, o se, o lhe e o si. Três pessoas do... Primeira pessoa... Oh, meu Deus. Primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Depois eu vou ter primeira, segunda e terceira pessoa do plural. O nós, o nos e o nós, o vós e o vós, o os, as, se, lhe e si. Certo? E aí eu tenho os tônicos e os átonos. Tônicos que eu vou pronunciar com uma maior intensidade e os átonos com a menor intensidade. Os átonos são o me, o te, o a, o se e o lhe, o nos e o vos, e o os, o as, o se e o lhe. Certo? E os tônicos é o mim, o nós, o vós, o ti e o si, certo? E aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho os pronomes que quando eu usar, né, pra gente saber na substituição, né? Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. Eu preciso estudar a matéria, certo? Eu quero substituir aqui a matéria, ó, para eu não ter que repeti-la. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu preciso estudá-la. Faltou um acento aqui, ó. Estudá-la. Quando eu tiver verbos, tá? Terminados em
R, em S e em Z, os pronomes, que são esses aqui, ó, o a, o os e o as, eles vão se tornar lá, lo, los e las, certo? Por exemplo, os verbos que terminam em som nasal, por exemplo, o verbo ler, na forma verbal, né? Leram. Olha, percebam como o som sai pelo nariz de vocês. Leram. Eu vou colocar leram-no. Vai assumir a forma verbal aqui no, pro mesmo caso desses aqui, ó. O os, o as, o a, certo? O T, o pronome oblíquo T, ele é para ser usado com o tu e o pronome oblíquo lhe com o você. Nós usamos a pessoa do tu conjugada certinho nos nossos dias atuais, nas nossas conversas? Não, né? Então, eu dizer eu te amo está errado. O certo é eu a amo ou eu amo-lhe, com o pronome depois do verbo, mas isso é uma conversa para um outro momento, tá? Então, por exemplo, ó, vocês vão me dizer qual é certo e qual que tá errado. Eu te peço ou eu lhe peço. Qual tá certa? Eu lhe peço. Eu lhe peço. Eu lhe peço. O eu te peço está errado, porque a gente tem que usar o te somente se eu tiver com a pessoa do tu aqui, com a segunda pessoa e não com a primeira pessoa, entenderam? Eu nunca uso o te com a primeira pessoa, sempre com a segunda pessoa. Eu sei que parece difícil, mas é porque é a primeira vez, tá? A gente vai fazer exercício, a gente vai explicar os outros também. Eu vou abrir aqui um negócio do livro de vocês. Calma aí. Que estranho, o Uno não tá carregando. Nossa, tá lento, gente. Mas enfim. Tá lento o Uno. Acho que agora vai. Agora foi. Esperando carregar o livro de vocês. Vocês querem aproveitar enquanto eu estou esperando carregar o livro? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre esse conteúdo que nós vimos até agora? Vocês querem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Não? Todo mundo entendeu? Camila quer perguntar? Por enquanto, não tenho nenhuma pergunta. Tá. Enquanto eu não tenho nenhuma. Ô, professora, Calma aí, ô Gabi, deixa a Camila perguntar, porque ela tava na frente, tá? o pronome substantivo, ele substitui um substantivo? Isso, ele sempre vai substituir e o adjetivo sempre acompanhar. Por isso que nesse exemplo aqui, ó, o meu aqui, ó, ele eu posso ter as duas coisas na mesma frase, ó, eu tenho o adjetivo e tenho o substantivo, porque meu acompanha
acompanha o substantivo amigo e seu substitui o substantivo amigo para não ter que repeti-lo dentro da minha oração, dentro da minha frase, tá bom? Pode perguntar, Gabizinha. Isso aqui vai cair na prova? Com certeza, meu amor. Com certeza. É matéria de prova, por isso que eu tô focando aí com vocês, né? Gente, eu tenho também para falar para vocês que a gente viu os pronomes demonstrativos, interrogativos, vimos os indefinidos, os pessoais, né? Que tem aí os do caso reto e oblíquo dentro do pessoal, e eu tenho os pronomes de tratamento, que são usados aí para o tratamento dado às pessoas, tá? Como Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Eminência, vocês já devem ter ouvido também. Aí esse tipo de pronome a gente acaba não usando muito no nosso dia a dia, mas eles existem, tá? Os pronomes possessivos, eles exprimem posse ou pertencimento, tá? Então, por exemplo, a primeira pessoa, meu, minha, nosso e nossa. Segunda pessoa, teu, tua, vosso, vossa, seu e sua, certo? E a terceira pessoa, seu, sua, dele, dela. Lembrando que a segunda pessoa, tá? O teu e o tua, eu só vou usar quando eu estiver usando a segunda pessoa, tá? O tu. Fora isso, eu não uso. E os pronomes demonstrativos, que indicam aí o espaço, né? A localização espacial das coisas, que foi esse exemplo da caneta, né? Caneta na minha mão, esta. A caneta um pouquinho mais distante de mim, essa. E longe de mim, aquela, tá? Então, a gente tem que pensar que o isto, o este, o esta indicam algo próximo de quem se fala. O isso, o esse e o essa indicam algo próximo com quem se fala. E o aquele, aquela e aquilo indicam algo distante de quem fala e de com quem se fala. Por isso que o aquele, ele está distante de mim e está distante do meu interlocutor. O este está perto, o este, o isto, né? Ele está perto de mim. O isto, o isso, o esse e o essa está perto da pessoa com quem eu falo. Entenderam? Depois, os pronomes indefinidos são os pronomes que vão trazer algo vago, né? A gente chama os variáveis. Os variáveis são aqueles que vão ter flexão de número, vão ter flexão aí de plural e de singular. Algum, alguns, alguma, algumas, todos, todas, né? Gênero também masculino e feminino, né? Todas, todos. E os invariáveis são aqueles que eu não vou ter flexão nem de gênero e nem de número. Número singular e plural e gênero masculino e feminino. Então, alguém, algo, nada, cada, tudo, certo? E os pronomes interrogativos, que é o último aí da nossa lista, eles são empregados na formulação de perguntas, sejam elas perguntas diretas ou indiretas. Qual, quanto, quanta, que, quem, né? Quem falará comigo? Quem conversará comigo? Qual é a resposta para esta questão? Então, os pronomes interrogativos, eles servem para fazer perguntas. Então, pronome, lembrar sempre, eles vão retomar ou acompanhar o substantivo. Se eles substituem, ele tem valor de substantivo. Se eles acompanham, valor de adjetivo, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui um negócio aqui do livro, mas não tá carregando. Acho que agora vai. Agora vai. Eu vou mostrar os mapas conceituais dos pronomes para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho o mapa conceitual dos pronomes. Primeiro, ele vai me trazer os pronomes pessoais.
Pronomes indicam a pessoa do discurso que se refere, então eles retomam ou acompanham. Substantivo, ele substitui e adjetivo acompanha. Os pronomes pessoais, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e tenho os pronomes do caso oblíquo, certo? Singular e plural. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. Então, a primeira pessoa é o eu e quem vai fazer referência aos acompanhantes dos verbos, se caso eu for substituir dentro do meu texto, dentro da minha frase, né, do meu parágrafo, alguma coisa que é complemento do verbo, eu tenho que usar os pronomes oblíquos, certo? Ou correspondentes à segunda pessoa, correspondentes à terceira pessoa e assim no plural também, certo? Depois aqui, os pronomes possessivos também tem o singular e plural e tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular, certo? E são os pronomes que indicam a posse ou também se referem à familiaridade, a uma maneira carinhosa de você se referir ao outro, né? E os pronomes demonstrativos é a posição espacial e a indicação temporal. Então, próximo de quem fala, lembrando do exemplo da caneta, isto, este, esta. Próximo de com quem se fala, que foi quando eu colei aqui, né, a caneta, e disse isso, esse e essa. E quando eu coloquei a uma certa distância, né, tanto de mim quanto com quem eu falo, é aquilo, aquele e aquela, certo? E os indefinidos, que eu acabei de falar, eles vão indicar algo vago, né? Posso dizer, alguém chegou. Você vai olhar para mim, tá. Alguém chegou. Quem é esse alguém? Não sabemos. Temos que ir lá na porta verificar quem é esse alguém. Então, o pronome indefinido, ele vai trazer uma relação de algo vago, certo? E os pronomes interrogativos para se fazer perguntas, tanto diretas quanto indiretas. E aí, galera linda? Nós temos exercícios no nosso livro para fazer. Oh, meu Deus, não tô achando. Ai, tá aqui. Antes da gente começar, eu vou fazer a nossa chamadinha, tá? Se vocês quiserem depois perguntar, surgir alguma dúvida aí, vocês me falem. Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Já vou aproveitar fazendo a chamadinha do dia 18. Então, vamos lá. Camila. Presente. Cauê. Cauê não tá. Daniel. Presente. Flávio. Presente. Gabriel. Presente. Gabriela. Presente. Gabriela. Yara. Presente. Joana. Presente. João. Presente. Júlio. Presente. Luana. Presente. Ramon. Não tá, né? Sofia. A Sofia também não está. Faz tempo que a Sofia não aparece. Já tem 4 aulas. Sophie. A Sofia tá aí hoje? Não. Sim. Vinícius. Presente. O Rafael Prazeres. O Rafa não, né? Gustavo.
Gustavo, tô vendo Presente. você aí. Gu, tudo bem? Tudo bem, muito bem. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente termina, né? Nosso livro de leitura, nós limos às quintas-feiras, não era? Sim. Eu vou deixar a nossa leitura de quinta-feira mesmo, tá? Que já era de quinta-feira pra gente não perder, porque já era quinta e a gente continua deixando quinta, só que no horário das 8 horas, que a nossa aula quinta-feira é 8 horas da manhã. Então a gente continua deixando a nossa aulinha nesse horário, tá? Nossa leitura então fica para quinta-feira. Nós vamos finalizar o livro, as últimas páginas que ficaram faltando. Já pensei na atividade que vamos fazer, tá? E já vamos dar continuidade ao livro novo na quinta-feira, tá bom? Certo? Certo, mas qual que é o próximo livro? É Dani das Nuvens. Eu mandei lá no Tá bom. Clipe Escola Tá bom. pros pais. Ô, professora, tem uma dúvida. Quais que são as páginas para a gente fazer? Do quê? Do livro? 3? Deixa eu pegar aqui, eu já te falo. Do livro 3 que você tá falando para terminar as páginas do Meu Pé de Laranja Lima. Não, professora, do livro 3 do português, realmente. Ah, não falei ainda. Não, vou falar agora. Calma aí. Da tarefinha você tá falando, né? Isso. Ah, tá. Achei que você estava perguntando as páginas que tinha que faltar vá para ler do Meu Pé de Laranja Lima. Eu vou mostrar agora aqui para vocês. Acabou de espelhar, né? A gente tem 5 minutos de aula ainda, tá? Mas eu vou pedir para vocês fazerem em casa pra gente usar esses 5 minutos aqui pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, vocês vão fazer a página 16, a página 17, a página 18, a página 16 até a página 18, tá? Como tarefinha para casa. Professora, uma última pergunta. É para entregar quando? Amanhã? Vão fazendo para amanhã, porque eu quero fazer esses exercícios com vocês em sala. Esse eu nem vou gravar a correção, porque como é um assunto para a prova e é um assunto que é mais difícil, que é mais complicadinho, eu quero começar já a corrigir com vocês amanhã na nossa aula. Mas, João, tentem fazer o máximo que vocês conseguirem fazer, tá? Pra gente ver o que vocês entenderam. Porque aí, quando eu ver as respostas que vocês forem dar na correção, eu vou saber se vocês entenderam ou não. Porque só quando a gente faz exercício que a gente começa a ter as dúvidas, né? Porque na hora que a professora tá explicando, parece, nossa, é muito fácil. E aí, na hora que a gente vai fazer exercício, a gente percebe que a gente precisa focar em mais algumas coisas e a gente já reexplica o que ficou aí confuso para vocês, tá bom? Então, eu quero fazer esses exercícios. Vocês tentem fazer em casa para pôr em prática, né? Se vocês aprenderam ou não, né? Se vocês entenderam. E amanhã a gente começa a correção, tá bom? É da página 16 à página 18, né? É isso? Isso. Tá bom, obrigado pela resposta. Imagina, meu querido. Gente, a minha mesa tá tão bagunçada que eu perdi até a caneta. Pronto. Bom, faltam 2 minutos para terminar a nossa aulinha. Eu vou encerrar aqui a gravação.